Tá, acho que a gente vai começar, então. Muito boa noite a todos. Meu nome é Natália, sou presidente da Liga de Psiquiatria da UFSM. E é com imenso prazer e gratidão que a gente apresenta hoje a aula do professor Eduardo. Obrigada de antemão, Dudu, por participar, por colaborar com a gente. Vai ser mais ou menos 45 minutos de aula e 15 minutinhos para perguntas, então vocês podem ir mandando ali no chat e depois o Dudu responde. Tá aparecendo certinho? Acho que... Não? Agora voltou a aparecer. Tá. Só aumentar. Bom, então, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado à Liga de Psiquiatria e à Natália pelo convite. Então, pessoal, meu nome é Eduardo Trachtenberg, eu sou psiquiatra, fiz medicina na URGS, fiz residência no Clínicas, era da diretoria da gestão passada, da PRS, sou preceptor da residência do Hospital São Pedro e da Fundação Mário Martins, onde eu dou aula dou preceptoria e dou aula com farmacologia. Então, pode passar a próxima, Nath, por favor. Então, o nosso foco hoje vai ser o tratamento medicamentoso da insônia. A gente vai abordar muito por alto questões diagnósticas. Então, em primeiro lugar, a gente deve diferenciar uma insônia primária de uma insônia secundária, né? Por exemplo, algum transtorno psiquiátrico bastante comum, né? Uma insônia comórbida com depressão, com transtorno de ansiedade. Eventualmente, a insônia pode ser devida a uma condição médica geral, a hipertireoidismo, doenças cardiopulmonares, né? E insônia resultante de efeito de substâncias, de medicamentos. E ali eu frisei um dos exemplos dos efeitos dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina sobre o sono, né? Lembrando que alguns vão ajudar no sono, outros podem, ao tratar a depressão e a ansiedade, por outro lado, eles podem piorar o sono, né? Especialmente aí a fluoxetina é o mais ativador dos 6 inibidores seletivos, né? E um outro exemplo que eu trouxe dos psicoestimulantes, estão usados hoje em dia, que podem piorar o sono, especialmente aí metilfenidato, Envanse, Stavigile. Né? Pode ir para o próximo. Uma das diferenciações diagnósticas também, a insônia de curta duração para chamada insônia crônica, que a gente vai abordar aqui hoje, que, por sua vez, se divide em insônia inicial e insônia de manutenção. A de manutenção é dividida em 2 tipos, a intermediária e a terminal. Né? A intermediária é aquela que o paciente acorda no meio da noite e volta a dormir, e a terminal ele acorda e não volta. Todas elas têm que ter pelo menos 20 a 30 minutos de tempo acordado no período que o paciente deveria estar dormindo. Por definição, tem que ter comprometimento diurno e também mais do que 3 meses de duração. Tá? Importante também diferenciar, né, a insônia de outros transtornos do sono, né? E aqui, muitas vezes, é que entra a importância da polissonografia, né, que a gente acaba pedindo quando tem suspeita de algum desses outros transtornos, né, que eu vou só citar também, para ficar além do escopo desse seminário, entra mais neles, né, mas em especial aí a apneia do sono, transtorno comportamental do sono REM, transtorno do movimento periódico de membros, síndrome das pernas inquietas, e transtorno de atraso de fase e de avanço de fase. Se der tempo, mais para frente a gente pode conversar até sobre eles. Eu imagino que a maioria do público aqui seja de acadêmicos e doutorandos, então um aspecto do ponto de vista semiológico e de diagnóstico bastante importante é a gente diferenciar a insônia da diminuição de necessidade de sono, né? É uma característica
comum na mania, na hipomania, né, quando o paciente dorme menos horas, mas não tem cansaço no dia seguinte, tá? Bom, aqui duas das diretrizes mais recentes e mais importantes, eu tirei só o print delas, não é para vocês conseguirem ler mesmo, né? Se quiserem depois eu posso mandar para vocês. A primeira é da American Academy of Sleep Medicine e a segunda do Veterans Affairs, tá? São as duas mais recentes internacionais aí, tá? Bom, aqui a gente vai ver que tem uma diferença grande aí, e aqui um adendo, né, quem me conhece, quem já teve seminários e aulas comigo, sabe que eu sou bastante guiado por guidelines, às vezes até meio demais e de uma forma um pouco obsessiva, né, mas quando se trata de insônia, isso fica um pouquinho difícil para mim, né, e para a maioria dos colegas. Diferença grande entre os fármacos aprovados pelo FDA e os fármacos usados na prática clínica. Muitos dos fármacos aprovados pelo FDA têm alguns problemas importantes, enquanto que outros não aprovados são muito mais fáceis e seguros de usar. Tá? Então, aqui a tabela das drogas aprovadas pelo FDA para insônia, tá? Vamos ver rapidamente essa tabela. Vejam na penúltima coluna, lá na direita, a maioria deles é aprovada para SOI, insônia inicial, e ou para insônia de manutenção, tá? Então, primeiro, os benzodiazepínicos, são 5 benzos relativamente antigos, que a gente praticamente já não usa mais no nosso dia a dia. Depois, o segundo grupo é dos ditos agonistas benzodiazepínicos, ou drogas Z, a gente vai conversar mais, especialmente os Zolpidem. Depois, a terceira classe é de agonistas melatoninérgicos, também vai conversar. Depois, um antagonista estaminérgico, a doxepina. E, por último, uma classe dos antagonistas da orexina, que é um grupo de fármacos que não chegou ainda no Brasil. Tá? Adiante. Bom, como é que a gente vai escolher um fármaco para tratar a insônia do paciente? Tem poucos estudos comparando um fármaco a outro dentro dos aprovados pelo FDA. Obviamente, a gente vai ver se é uma insônia inicial ou de manutenção, como a tabela anterior mostrava. Um dos critérios vai ser a idade do paciente, né? Num idoso, em geral, a gente vai evitar benzo e drogas Z, né? Vamos ver depois por quê. A comorbidade do paciente pode nos guiar no tratamento. Então, por exemplo, a trazodona, né? O Donarem, num paciente com depressão pode ser uma boa escolha. Os efeitos colaterais e as contraindicações que a gente vai ver aqui, e preço e, por óbvio, a disponibilidade. Quanto tempo a gente vai tratar a insônia, né? Aqui é o ponto mais variável, né? As próprias diretrizes colocam é muito variável de um caso para outro, né? Muitas vezes, como a gente falou, o tratamento da classe e as medidas não farmacológicas, com isso, muitas vezes é possível suspender o fármaco para a insônia, e dentre as medidas não farmacológicas, higiene do sono, a própria TCC, né? Aliás, um parênteses, a TCC é considerada pelas diretrizes a primeira linha para o tratamento da insônia, né? Mas lembrando que o nosso foco aqui vai ser a ação. Terceira linha, quando a gente for retirar, a retirada muitas vezes é gradual, uso SN, uso se necessário, SOS para alguns, eu coloquei um ponto de interrogação porque também varia, algumas diretrizes se posicionam contra, outras a favor. Eu, muitas vezes, deixo a medicação fixa nas primeiras semanas, depois eu passo para ser necessário, o paciente vai ganhando confiança, vai conseguindo retirar, né? Bom, a maioria dos estudos é de curto prazo, de até 6 meses, né? Mas ali na penúltima linha, respondendo a pergunta do slide, quanto tempo tratar benzos e drogas Z, esse sim, as diretrizes falam que o ideal é usar por poucas semanas, né? Enquanto que a maioria dos demais fármacos que a gente vai conversar aqui, se for preciso, um uso a longo prazo, via de regra, a segurança vai ser maior que o risco, na maioria dos casos,
Bom, benzodiazepínicos e drogas Z. Diferenças farmacológicas entre eles, né? Os benzos têm como propriedade, eles são hipnóticos sedativos, são também ansiolíticos, miorrelaxantes e anticonvulsivantes. As drogas Z, como o Zolpidem, são em doses terapêuticas somente hipnóticos, tá? Mecanismo de ação, né? Vejam que o mecanismo de ação é bastante semelhante. Ambos atuam nos receptores GABA, eles são moduladores dos receptores GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, porém o sítio de ligação é um pouquinho diferente entre os benzos e as drogas Z. Ambos atuam em sítios do chamado receptor benzodiazepínico, tá bem? Então, as drogas Z, que são também chamadas de indutores do sono, ou agonistas não benzodiazepínicos do receptor benzodiazepínico, como a gente mostrou no slide anterior, eles atuam no receptor benzodiazepínico. E quais são as drogas Z que existem? Especialmente aí o Zolpidem. Tem também no Brasil a Zopiclona, mais recentemente chegou a Exopiclona, e não tem mais o Zaleplon. Tá? A indicação, então, deles é a insônia, e a recomendação, como a gente falou antes, é de, no máximo, 4 a 8 semanas, e ali, quem quiser, tem outras 2 diretrizes aí de relevância internacional. Tá? Então, a pergunta que eu coloco aqui para vocês, e que muitos psiquiatras cada vez mais se perguntam, né, é se as drogas são mesmo tão diferentes dos benzodiazepínicos, né? Quando as drogas surgiram na década de 90, se achou que eles fossem ser muito melhores do que os benzo, né? No sentido de não causar tantos efeitos cognitivos nocivos, nem causar tanta dependência. Com o tempo de uso, foi se vendo que eles não são tão diferentes assim. Eu cada vez mais penso que eles são realmente muito parecidos, e eu, na minha prática, quando eu tenho que usar, muitas vezes eu até prefiro usar um benzo do que uma droga Z. Vamos tentar explicar melhor por quê agora. Então, efeitos colaterais, né? Vejam aqui, para mostrar que eles não são tão diferentes, eu coloquei no mesmo slide os efeitos adversos de ambas, que são realmente muito parecidos, né? Por óbvio, eles podem ter sedação, podem sim causar dependência, né? As drogas Z também podem causar dependência. O uso abusivo, que de benzo já é conhecido há muito tempo, cada vez mais a gente sabe que as drogas Z também podem. Então, eu tive um paciente que chegou a usar 20 comprimidos por dia de Zolpidem, né? Usava não só para dormir, usava ia festas, usava para estudar, e aqui acabou de entrar uma referência em dependência química, que é o Alexandre, bem no momento em que eu estava falando disso, né? Que coisa. Então, Alexandre Kislich, bem-vindo. Bom, déficit cognitivo, ambos também podem causar, né, ambos os grupos, os benzos e as drogas, e ambos também aumentam o risco de quedas, risco de fraturas, especialmente aí em idosos. Bom, aqui um efeito colateral bem importante, né, especialmente das drogas Z, eventualmente de alguns benzodiazepínicos, chamados Complex Sleep-Related Behaviors, então comportamentos complexos relacionados ao sono, que já são sabidos há algum tempo, mas eles são tão comuns que fez com que o FDA, em 2019, lançasse um Black Box Warning, dizendo que tinha que cuidar esse efeito. Então, inclui conduta bizarra, inclui alucinações, amnésia dissociativa, sexo enquanto está dormindo, que o paciente não lembra, o chamado sonambulismo atípico, que inclui caminhar enquanto está dormindo, falar enquanto está dormindo, com um discurso relativamente preservado, depois o paciente não lembra o que falou, e dirigir enquanto está dormindo. E no dia seguinte o paciente não lembra de nada, né? Sempre que eu dou aula de drogas Z, eu faço uma enquete na turma, sempre alguém conhece alguém que teve algum desses efeitos aí com as drogas
Z. Então, por isso que a indicação é tomar imediatamente antes de deitar, não é tomar e ela jantar, né? E não usar se o paciente não puder dormir toda a noite, especialmente aí um colega de plantão, um paciente com um filho muito pequeno, a gente evita. Aqui, então, se vocês botarem aí no Google histórias, Ambien é um dos nomes comerciais do Zolpidem, tem várias histórias aí, desde engraçadas até algumas mais graves de uso do Zolpidem e de outras drogas Z. No filme Se Beber Não Case, né, em que os personagens... Opa! Só vou desligar meu microfone que está incomodando aí. Ah, tá, tranquilo. Olha, tô vendo ali que a Adri Jacobsen entrou, mas que honra para mim, hein? Bom, então, no filme Se Beber Não Case, eles usam flunitrazepam, que é um benzo, e que dá essa amnésia dissociativa, por isso que eles não lembram de nada, mas também é um efeito que, em teoria, poderia ser também causado pelas drogas Z. E lembrando que alguns benzodiazepínicos, os mais amnésicos, como o próprio flunitrazepam e as drogas Z, podem ser misturados nesses coquetéis para drogas de estupro, por esse efeito amnésico dissociativo. Tá? Então, contraindicações, vejam de novo, também tentando corroborar a minha ideia, minha e de muitos colegas, de que benzos e drogas Z não são tão diferentes assim, né? As contraindicações são bastante parecidas, né? Então, é histórico do paciente ter feito comportamentos complexos relacionados ao sono, delírium, né? Imagino que a maioria de vocês já sabe o que é, síndrome cerebral orgânica, também é uma contraindicação de ambos, já que eles podem aumentar o quadro confusional, né? Demência a gente também não usa, evitar em idosos, e esse penúltimo item, né? Evitar em pacientes com histórico de abuso de substância. Qual é o paciente mais propenso a abusar e eventualmente ficar dependente de drogas Z e de benzo? É aquele com histórico passado de já ter feito uso abusivo de outras drogas, tá? E por último, a apneia do sono, especialmente benzo, já que eles são relaxantes musculares, são uma contraindicação, tá? Seguinte, pessoal, doses eu não estou focando muito, né? No final, querendo, a gente pode conversar, né? Agora a gente entra num outro grupo de medicações, começando pela melatonina, que é um hormônio secretado pela glândula pineal à noite, que controla o ritmo circadiano, que é inibido pela luz durante o dia, e que é agonista nos receptores melatoninérgicos, receptores MT1 e MT2, no núcleo supraquiasmático do hipotálamo, né, que é um dos locais que controla o ritmo sono-vigília, controla o sono. Né? Bom, indicações, né? A melatonina, vocês vão ver que na maioria das diretrizes, ela não consta, tá? Muito por falta de evidência, né? Tem muito pouca evidência para a melatonina. Na insônia inicial, a evidência dela, em pacientes com mais de 55 anos, também ela pode ser usada na insônia por beta-bloqueador, que é algo que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Mas beta-bloqueador diminui a produção de melatonina endógena. E nos pacientes insones mais jovens, a evidência científica é muito menor, mas, a meu ver, às vezes é sim uma tentativa válida. Tá? E aí a gente entra no segundo melatoninérgico que tem no mercado, que é o Ramelteon, nome comercial Roserem, que já é aprovado nos Estados Unidos pelo FDA há mais de 10 anos, né? Já tem lá há muito tempo, só chegou no Brasil por N razões no meio da pandemia, em 2020, e é um análogo sintético da melatonina, agonista dos receptores melatoninérgicos, então tem um mecanismo de ação muito parecido com a própria melatonina. E aí, a mesma pergunta que eu fiz para vocês, né, entre benzos e drogas Z, né, será que eles são tão diferentes? Aqui é a mesma coisa, será que a melatonina e o Ramelteon são tão diferentes assim? Do ponto de vista de evidência científica, sim, que é a primeira linha. Então,
Ele tem vários estudos, tem a mão da indústria, né, teve N estudos, então ele é aprovado pelo FDA para insônia, esse sim consta nos guidelines, nas diretrizes. Né? De maior benefício do Ramelteon em relação à melatonina, do ponto de vista teórico-prático, tem uma maior afinidade pelos receptores de melatonina mesmo, né? E ele não é fotossensível como a melatonina. A aprovação do Ramelteon, aí sim é para insônia inicial, não só nos maiores de 55 anos, mas em adultos maiores de 18, né? Especialmente insônia inicial, porém, tem aí um relato, né, de colegas aí do Brasil de que tem tido uma boa eficácia também para insônia média ou intermediária. Bom, vantagens, então, o que nos leva a usar um melatoninérgico, algum dos dois, né? Vantagens em teoria deles, eles não causam sonolência matinal residual, né, na manhã seguinte, não causam insônia rebote, não causam dependência, nem tem potencial de abuso, baixo risco de intoxicação. Então, todos esses critérios que a gente viu até aqui são vantagens, especialmente em relação ali ao primeiro grupo que a gente viu, benzos e drogas Z. Né? A princípio, eles não causam ganho de peso. Outras vantagens aí, não alteram o equilíbrio, não aumentam o risco de queda, não tem efeitos adversos cognitivos. Outra vantagem sobre benzos e drogas Z, são seguros do ponto de vista cardiovascular. Então, veja que são várias vantagens, e quem agora está entrando mais, agora que o Ramelteon chegou no mercado, tem sido uma medicação bastante prescrita aí pelos colegas, tá? Efeitos adversos e contraindicações, em geral, são medicações super bem toleradas, tá? Os estudos do Ramelteon mostraram taxa de efeitos adversos semelhantes ao placebo, mas pode, eventualmente, tanto a melatonina quanto o Ramelteon, diminuir fertilidade e imunidade, tá? E ali, o penúltimo item que eu acho que é importante, né? Aquele paciente que está acostumado a usar benzo ou droga Z, muitas vezes ele não vai ser um paciente que vai responder bem com o melatoninérgico, né? Porque os benzos e as drogas Z, muitas vezes apagam o paciente, né? Ele não precisa fazer muito esforço, o tratamento vem muito de fora para dentro, enquanto que os melatoninérgicos é algo um pouco mais natural, né? Não vai apagar o paciente, né? Então, ele não é algo que vai apagar ele por completo de fora para dentro. Às vezes o paciente não está acostumado, ele está acostumado com algo que derruba mesmo, né? Então, esse paciente, eu tive um paciente, por enquanto, que eu consegui substituir com sucesso, gradualmente, o Zolpidem pelo Ramelteon, mas não é a regra, tá? E uma contraindicação importante, muito esquecida na prática, e quem aí foi meu residente, acho que o Lucas está aí, o Vinícius também, né? Sabe que eu sempre prezo muito pela avaliação médica geral, o que o paciente tem de doenças, o que ele está usando de outros remédios, psiquiátricos ou não. Nesse caso, tudo que inibir a CYP1A2, citocromo P450, hepático, isoenzima 1A2, né, tudo que inibir essa enzima vai aumentar o nível sérico se o paciente estiver usando melatoninérgicos em 50 a 100 vezes, então é bastante. Então, especialmente aí a fluvoxamina, se o paciente estiver usando, não dá para acrescentar um melatoninérgico. Bem? Bom, a gente entra agora no grupo de alguns antidepressivos que a gente usa para o tratamento da insônia, né? A trazodona, que já é o Donarem, é um remédio que a gente já tem no nosso meio aqui há algumas décadas. Em doses maiores, ela é um antidepressivo, em doses menores, ela é um hipnótico, né? Conforme está no retângulo verde azulado, né? Alguém poderia me acusar de daltônico, mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Então, eu prometi para o Moisés que eu ia fazer uma anedota para quebrar o gelo, então tá feita, né? Então, a trazodona em doses baixas, ela não tem efeito antidepressivo e o efeito hipnótico é principalmente por bloqueio estaminérgico
e bloqueio alfa-1 adrenérgico. Tá? Doses baixas aí, 25, 50 miligramas, às vezes até 100. Né? Adiante. Vantagens aí do Donarem, né? Que esse sim é um fármaco, como eu falei, não aprovado pelo FDA. Algumas das diretrizes dizem para a gente usar ele, né? Outras não, por não ter evidência, mas na prática é muito usado. Né? Na minha prática diária, no meu consultório, na minha clínica, é o que eu mais uso. Claro que vai depender de todos os critérios que a gente falou antes, nem sempre eu escolho ele, mas em N, acho que é o que eu mais uso. Né? Então, ele tem poucos efeitos adversos sexuais, tem pouco efeito anticolinérgico, é uma boa opção em pacientes com depressão e sintomas ansiosos e insônia juntos, e especificamente para insônia, a meia-vida do Donarem é curta, então tem pouca ressaca matinal, né, de manhã, comparando com outras medicações que a gente vai ver aqui, que muitas vezes dão a ressaca no dia seguinte. Tá? Desvantagens, ele dá bastante hipotensão ortostática, cuidar aí especialmente idosos, né? Priapismo é um efeito bastante raro, mas pode acontecer. Ele não é uma boa opção, né, em pacientes com depressão anérgica, que já tem muita lentificação psicomotora e tem um potencial de virada, como todo antidepressivo, em pacientes com transtorno bipolar. Deixa eu só ver que tinha alguma mensagem ali do chat, só para ver o que era. Tá. Tá, seguindo. Os antipsicóticos, então, APA, antipsicóticos atípicos, também são fármacos que na prática a gente usa bastante, ainda que não aprovados pelo FDA. Tá? Especialmente a quetiapina, eventualmente a olanzapina também. Né? Aqui uma figura clássica do Stahl, né? Acho que a maioria, ou todos vocês sabem, o principal nome aí na psicofarmacologia mundial, o livro de referência nas residências. Então ele mostra como a quetiapina, dependendo da dose, pode ser diferentes remédios. Então a quetiapina em doses bem altas é um antipsicótico, em doses moderadas é um estabilizador do humor, moderadas a baixas é um antidepressivo, e bem baixas, 25, 50 miligramas, ela é predominantemente um hipnótico sedativo, né? E aí, basicamente, também pelo bloqueio H1, bloqueio dos receptores de histamina. Importante aí sobre a quetiapina, ela dá bastante sedação no dia seguinte, né? Não é incomum, até pela meia-vida dela, o paciente ficar bem sedado, mas isso é especialmente no início do tratamento, né? A tendência é que com o passar dos dias isso vai melhorando, e como todos os antipsicóticos atípicos, mas aí especialmente em doses maiores, ela está ligada à síndrome metabólica, né? Usando em doses para insônia não tanto. Seguimos. Os antipsicóticos típicos aqui, só para citar, né, que já foram muito usados para insônia, eventualmente numa internação, se não tem muitos recursos. Quando eu fiz residência, a gente ainda acabava usando bastante cloropromazina como hipnótico, isso está cada vez mais em desuso, né, até porque os antipsicóticos típicos estão ligados aos efeitos extrapiramidais. A médio e longo prazo, o mais complicado deles é a discinesia tardia, né. Então, a cloropromazina, né, o Amplictil, e a levomepromazina são os mais usados, tá? E, como eu falei, cada vez menos. Né? Os anticonvulsivantes, aí é um outro grupo de fármacos, também com uma evidência menor, mas que cada vez mais tem se usado, especialmente a pregabalina, também a gabapentina, né? Além de serem usados para epilepsia, são usados em transtornos de ansiedade, tem um efeito analgésico, então se usam em transtornos dolorosos, fibromialgia, lembrando que eles não são estabilizadores do humor, né? Sozinhos eles não podem ser usados no bipolar, né? E a gente então pode usar eles aí para insônia, começando com doses baixas, a pregabalina, né, o referencial lírica, antigamente só existia o de 75 miligramas,
Depois passou a ser fabricado de 50, agora tem até de 25 miligramas, dá para começar com uma dose bem baixinha. É um fármaco bem interessante aí para ser usado na insônia, né? Então, o principal efeito colateral deles é a tontura. A pregabalina foi o fármaco até hoje que eu mais tive que suspender por tontura, né? Especialmente quando não tinham essas doses menores, a gente tinha que começar com 75. É um fármaco que não é por hipotensão postural necessariamente, pode ser por tontura propriamente dita. Muitas vezes o paciente não tolera, né? Mesmo pacientes jovens, meia idade, sem maiores fatores de risco para desequilíbrio, pode dar bastante. Tá? Seguimos. Bom, antidepressivos tricíclicos, né? É um outro grupo de fármacos também, que existe há algumas décadas, também bastante usados na prática clínica, né? Assim como o Donarém, assim como quetiapina, vocês vão ver muitos psiquiatras usando, apesar de não ter tanto respaldo científico, respaldo especialmente aí do FDA. Os principais, a amitriptilina, nortriptilina, também a doxepina. A doxepina aqui no nosso meio a gente praticamente não usa. Quem mais usa doxepina no Brasil são os dermatos, pelo efeito antihistamínico, usando como antipruriginoso. E lembrando que os tricíclicos, que tem vários mecanismos de ação, a gente vai usar eles não em doses antidepressivas, a gente vai usar em doses menores, buscando aí também o efeito, principalmente o bloqueio H1, o efeito antihistamínico. Então, eles vão ser sedativos principalmente, né, pelo efeito antihistamínico. Em doses menores, já tem esse efeito antihistamínico e não tem tanto os outros efeitos. Então, só lembrando, né, como eu disse, especialmente em doses maiores, os efeitos anticolinérgicos podem ser complicados, constipação, olho seco. E, por último, ali sempre lembrar, né, que os tricíclicos têm efeitos quinidina-like nos canais de sódio, alargando os 3 intervalos do eletrocardiograma, PR, QRS e o QTC. Né? Então, as contraindicações, né, dos tricíclicos, lembrando infarto recente, né, e a partir daí, contraindicações relativas, cardiopatia isquêmica também bloqueio de ramo, fármacos que causem alargamento do QT, né, já que os tricíclicos alargam todos esses intervalos, e na coluna da direita, efeitos aí ligados ao efeito anticolinérgico. Então, constipação, prostatismo, todas as condições que se eu der um fármaco com efeito anticolinérgico ou antimuscarínico, vai piorar. Nessas situações, o tricíclico tem uma contraindicação relativa. Bom, pessoal, os antihistamínicos também é um grupo de fármacos bastante usado aí no dia a dia, e também com uma evidência científica menor, né? Aí a prometazina, que é o Fenergan, quem trabalha em pronto atendimento, psiquiátrico conhece bem, né? Tem também a hidroxizina, né? O ixizine, a difenidramina, né? Então são fármacos que a gente acaba usando, às vezes até mais para sedar, em paciente internado, ou como eu disse, em pronto atendimento, mas para insônia propriamente dita, num paciente usando tratamento domiciliar, a gente não usa tanto, porque alguns deles, além do bloqueio H1, tem bastante também bloqueio M1, que eu falei antes para vocês, dos tricíclicos, né? Então, efeitos antimuscarínicos, anticolinérgicos, então podem dar bastante constipação, boca seca, olho seco, etc. Especialmente dão bastante sedação residual, né? Especialmente aí a prometazina, razão pela qual a gente não usa tanto. Outras opções, né, de fármacos, a mirtazapina, vocês vão ver alguns textos aí de insônia falando que ela poderia ser usada, né? A mirtazapina é um antidepressivo
atípico, né? A partir de 15 miligramas até 45 ela é antidepressiva, de 15 para baixo ela tem um efeito predominantemente sedativo, também por bloqueio H1 estaminérgico, né? Então, um efeito predominantemente sedativo e não antidepressivo. E aqui, por último, fitoterápicos e suplementos dietéticos que a gente tem pouca evidência científica para eles, né? Mas, como dizia o professor Marcelo Fleck, não em relação aos fitoterápicos, em relação à psicofarmacologia em geral, falta de evidência não é evidência de falta, né? Então, a falta de evidência de alguns desses fitoterápicos não é uma evidência de que eles não funcionem necessariamente, né? Eventualmente, eu até prescrevo, né? Não é a primeira nem segunda escolha, né? Muitas vezes até o paciente já vem chegando, aliás, cada vez mais, já chega usando esses remédios, né? Cada vez mais a gente vê os pacientes, em geral, né, de modo geral, procurando tratamentos fito e naturais, né? Claro, nem todos os fitoterápicos são isentos de efeitos colaterais, isso é importante, alguns podem ser até hepatotóxicos, como a cava-cava, mas a valeriana, a passiflora, né, a passiflora em especial, dificilmente vai ter lesão hepática. O triptofano foi uma substância usada aí na virada da década de 80 para 90, bastante nos Estados Unidos, chegou a ser retirada do mercado por induzir uma síndrome chamada eosinofilia mialgia, depois voltou. Também não tem uma evidência científica muito importante para insônia, mas eventualmente a gente recebe pacientes que já chegam usando, né? Bom, pessoal, acho que consegui, até para não ficar muito conteúdo, consegui respeitar aí um pouco menos até de 45 minutos. Aqui, por último, algumas mensagens gerais aí para levarem. Então, sempre é importante o diagnóstico diferencial com outros transtornos de sono, né? Lembrando aí que a polissonografia, ela não está indicada em todo paciente que chega no consultório com queixa de insônia. Aí entra a nossa semiologia, né, para suspeitar de apneia do sono, de transtorno comportamental do sono REM, outros transtornos. E aí a polissono pode ser importante para diferenciar, né? Segundo item, como a gente conversou, sempre importante diferenciar causas secundárias, transtornos associados, que vai ser a maioria dos casos, às vezes tratando a depressão, a ansiedade, o paciente vai melhorar do sono, nem sempre, mas muitas vezes vai. E o tratamento não farmacológico, né, como a gente conversou, é fundamental. Higiene do sono, TCC, se for acessível, medidas alimentares, exercício físico, mudança de estilo de vida, psicoterapia, né? Bom, drogas não aprovadas pelo FDA, como a gente conversou aqui ao longo desses 40 e poucos minutos, e com menor evidência, né, como a trazodona, o Donarem, como a amitriptilina, são muito usadas na prática, né? Muitas vezes esses dois são os dois mais usados, inclusive, né, na prática por psiquiatras, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. São muito usados, são muito mais seguros, né? Claro, tem que avaliar caso a caso, avaliar aquelas contraindicações que a gente conversou, mas muitas vezes são os mais seguros, tanto a curto quanto a longo prazos, e muitas vezes o benefício, a segurança deles é maior do que os riscos, tá? E benzos e drogas Z, como acho que ficou bem claro, né? Não é que eu não use, benzo eu uso bastante, por curtos períodos de tempo, em geral não para insônia, eu uso para transtornos de ansiedade mais importantes, para pânico, mas, enfim, para insônia propriamente dita, eu uso muito pouco, e drogas Z, acho que essa é a mensagem principal, né? Não são drogas, já respondo ali a pergunta, não são drogas que poderiam, enfim, que a gente deve sair usando, porque é muito comum o paciente, enfim, se acostumar, se a gente perde de vista o uso das drogas Z, pode acontecer dele abusar, depois de ser difícil de tirar. Tem casos que a gente precisa usar, mas
na minha prática, se eu posso evitar, é melhor. Bom, pessoal, já vi que entrou uma pergunta ali, já estou autorizado a respondê-la? Claro, vai. Bem. Então, Nina pode falar sobre o uso de periciazina ou neuleptil para insônia, tem potencial aditivo, pode causar déficit neurológico ou na memória? Boa pergunta. A periciazina, né, que é do mesmo grupo, é um antipsicótico típico do grupo das fenotiazinas, é do mesmo grupo da clorpromazina e da levomepromazina que a gente apresentou há pouco, né? O nome comercial Neuleptil, tem em gotas, é um fármaco um pouco menos usado, né, no nosso meio, mas que sim, a gente, por algum motivo, talvez até nem tanto por evidência, mas se convencionou usar muito eles para pacientes com déficit intelectual, né? O antigo retardo mental, né? Até o DSM-4 era retardo mental. Bom, já vou chegar na resposta completa, tá? Mas então a periciazina, aliás, né? Um parênteses, no livro do professor Cordioli, do qual eu orgulhosamente faço parte, sou um grande fã do professor Cordioli, mas especificamente a periciazina, não se baseiem no texto do Cordioli, porque está com uma dose bem maior do que a gente usa no dia a dia, tá? Eu falo isso com tranquilidade, até porque tem N autores, não foi um erro do professor Cordioli, mas cuidem, usem outras fontes, tá? Potencial dano neurológico, propriamente dito, os antipsicóticos, via de regra, a longo prazo, eles podem piorar sintomas negativos, né? Os antipsicóticos típicos, né? Diferente dos atípicos, os típicos podem, isso, piorar sintomas neurológicos, deixar o paciente mais apático, né? Com menos iniciativa, mas um déficit neurológico, propriamente dito, ou de memória, até onde eu sei, não, né? E se tem potencial aditivo, olha, também até onde eu sei, não. Se o Alexandre ou a Adri souberem, quiserem responder, se eles se manifestarem, o Alexandre ou a Adriana Jacobsen podem responder. Bom, vamos esperar. Qual medicação? O Alexandre pergunta. A periciazina, neuleptil, se tu sabe se tem potencial aditivo. Eu, até onde eu sei, não. Não, na verdade, até tenho experiência de usar ele, assim, né, para insônia, para idosos, assim, porque em gotas também. Então tem um efeito até meio psicológico, assim, né. Mas acaba que a gente usa menos, assim, até a levomepromazina também tem gotas, então facilita um pouco isso, né. Mas não tem potencial de abuso. Perfeito. Então eu estava certo. Não, sem potencial de abuso, a periciazina. Depois o Alex Plácido pergunta se pode falar um pouco se ainda é usada e quando usar a quetiapina. Sim, bastante usada, né? A quetiapina é uma droga multiuso, né? Quase um bombril com 1001 indicações, que também tem que cuidar o viés do potencial da indústria, né? É uma medicação que tem tanto estudo que acaba tendo evidência para muita coisa, né? Mas a quetiapina, como a gente mostrou ali no início, pode ser usada como antipsicótico, como estabilizadora de humor, em doses menores para insônia, né? Então, sim, apesar dela não estar nas diretrizes, a gente pode usar ela. Eu tenho muito receio de usar em pacientes que têm que acordar cedo no dia seguinte, é dos remédios, na minha prática, que mais dá sedação residual matinal, né? Não é que eu não use, mas costumo usar mais quando é um paciente que, por algum motivo, enfim, não está trabalhando de manhã, né? Senão, olha, o paciente vai ter bastante ressaca aí. Lembrando que essa ressaca passa, né? E lembrando, acrescentando mais um item aí
sobre a quetiapina, que ela muitas vezes, isso não é uma regra, mas muitas vezes ela tem uma curva invertida, né, em U invertido, ou seja, 25, 50 miligramas são são mais sedativas, depois tu chega a 100, 200 miligramas, ela continua sendo sedativa, mas não é tão sedativa quanto com doses menores, de modo semelhante ao que acontece com a mirtazapina. Mas lembrem que com a quetiapina isso não é uma regra, varia muito de um paciente para outro. Então, se ele está tendo sedação residual com 25, 50, tu aumentar a dose para 100, 200, pode dar certo ou pode dar errado. É meio que um chute no escuro, tá? Então, quando tu falaste sobre o uso de melatonina, isso também é válido para a agomelatina, do Carlos Henrique Machado, que tem a ver com a pergunta também pergunta sobre a agomelatina para insônia associada à depressão. Assim, Carlos, a agomelatina per se, por si só, para insônia a gente acaba não usando. A gente daí vai usar ou a melatonina ou o Ramelteon. A agomelatina é um antidepressivo, né? Porque tem um bloqueio 5-HT2C, que por sua vez vai aumentar dopamina e noradrenalina em nível de córtex pré-frontal, né? E que também tem o bloqueio de receptores melatoninérgicos, né? Então ela sim pode melhorar o sono, ela é uma das indicações aí da agomelatina, justamente é a depressão associada com insônia, né? Ela tende também a ter esse efeito de melhorar o sono, e outras vantagens, por sinal, da agomelatina, ela também é neutra no perfil sexual e perfil ganho de peso, né? Mas quando é só para usar para o sono, Carlos, eu não uso, eu uso a melatonina ou o Ramelteon, até porque a agomelatina também, aliás, é o antidepressivo mais hepatotóxico, tem uma indicação de bula de controle regular de provas hepáticas. E aí, respondendo a pergunta do Alexandre, se eu já usei para depressão associada à insônia, já, mas poucas vezes, né? A minha experiência, a agomelatina é um daqueles fármacos que, apesar da evidência científica, o que se vê aí na prática, conversando com os colegas psiquiátricos, é que muita gente não gosta muito da agomelatina, não tem muito boas experiências. Eu não tive muitas, né? Lembrando aí que a agomelatina não tem efeito serotoninérgico, então ela acaba não funcionando primariamente para os transtornos de ansiedade, sim para a depressão, né? Mas a minha experiência talvez dos antidepressivos aí, dos últimos 20, 30 que surgiram no mercado, a agomelatina tenha sido a que eu menos usei, né? A Nina agradeceu, depois pergunta ali do Gustavo Zorato, paciente internado, gostei, com IAM antigo e insuficiência cardíaca descompensada, tomou os Zolpidem sem orientação, rebaixou e perdemos o parâmetro, não temos reversor. Isso está acontecendo agora? Nesse caso, monitoramos até o término de efeito? Não, tá. Assim, né, por um lado, né, se é um paciente com insuficiência cardíaca descompensada, tem que ver que dose que ele tomou de Zolpidem sem orientação para ter rebaixado tanto assim o sensório, né? Não sei se ele tomou mais do que o prescrito, lembrando aí que o Zolpidem, a dose indicada dele, né, antes era, até 10 anos atrás, era 10 miligramas para todo mundo, né, indo um pouco além da tua pergunta. Depois começou a se ver que na manhã seguinte muitos pacientes tinham aumento de acidentes de carro, e aí a recomendação do FDA passou a ser para mulheres 5 miligramas e para homens, se possível 5, mas ok se for 10, né, do Zolpidem, do Stilnox, tá? Então, assim, para ele chegar a rebaixar tanto assim, não sei quanto que ele rebaixou de sensório, se ficou obnubilado, em torpor, coma, em dose normal, né, de 10 miligramas, não é para ficar sonolento, não é para rebaixar o sensório além disso, né, com a dose de até 10 miligramas, tá? Isso do ponto de vista aí de segurança de sensório, eu imaginaria em outras causas para descompensação de sensório, do ponto de vista clínico, tá? Agora, um outro item interessante embutido nessa tua pergunta é do ponto de vista cardíaco, né? Aí sim vão ter várias medicações que
podem ser um pouco mais complicadas, né? Então, tricíclico, por exemplo, em paciente com infarto prévio, a gente não vai usar. Quetiapina, o nível de evidências de usar antipsicóticos em pacientes cardiopatas tem relativamente pouco estudo, por incrível que pareça, né? Até eventualmente dá para usar, dependendo do eletro, mas de preferência também não, né? Donarem, dependendo do nível de alteração eletrocardiográfica, também melhor não usar, tem alguns relatos de arritmia, né? Pregabalina é bastante interessante, estou fazendo uma visita aí de todos os fármacos que a gente conversou do ponto de vista cardíaco, né? A pregabalina, apesar de poucos relatos, tem lá, se vocês pegarem o Cordioli, lá no final do texto de pregabalina, nas considerações finais, vai estar ali escrito que a pregabalina tem associação, em alguns casos, com insuficiência cardíaca, não tem uma relação causa-efeito bem consolidada, mas nesse teu paciente a gente evitaria. Então, assim, às vezes, no paciente que está comprometido do ponto de vista cardíaco, até Ramelteon seria uma boa escolha, melatonina seria uma boa escolha, mas às vezes o benzo e as drogas Z até acabam né, subindo de posições, né? Então, da tua pergunta, mais ou menos isso, né? Não me parece que em doses usuais ele fosse rebaixar tanto assim o sensório, deve ter outras coisas rebaixando, e lembrando que benzo, o flumazenil é um antagonista, né? Então, quando tu tem uma overdose de benzo, tu pode usar o flumazenil e reverte, né? Mas que bom, Gustavo, que não era ao vivo essa complicação, né? Menos mal. Depois, se tu quiser, nos conta o que aconteceu. Pois é, ainda não temos um flumazenil para droga Z. Bom, depois na gestação, né? Pergunta ali da Natália. Boa pergunta, né? Gestação, sempre lembrando, né? Tratamento psicofarmacológico na gestação sempre é um pouco mais complicado, porque o nível de evidência para todo e qualquer fármaco é menor, né? Não tem, tem poucos fármacos aí completamente comprovados como seguros, né? Algumas boas opções, aí a amitriptilina, que é um fármaco, amitriptilina, eventualmente a nortriptilina, mas a AMI é mais sedativa para insônia, mas os tricíclicos são fármacos que a gente usa na gestação já há algumas décadas, tem uma segurança, em geral, maior do que os riscos, não são teratogênicos, os tricíclicos não são, claro, não são isentos de risco, assim como os inibidores seletivos podem levar ao bebê nascer um pouco antes, com um pouco menos de peso, né? Mas algo que a própria depressão, se a gente estiver tratando aí uma paciente deprimida, também causa, né? Mas via de regra é uma boa opção, né? Um tricíclico para insônia, em dose baixa. Também parece, em alguns estudos, aumentar um pouco o risco de sangramento na gestação, mas ainda acaba sendo uma boa opção. O Donarem, né, a trazodona, tem alguns colegas que usam, né? Não tem um nível de evidência tão bom assim, né? A quetiapina acaba sendo um fármaco que a gente cada vez... A quetiapina e a olanza, né, são dois fármacos que a gente usa cada vez mais, né, em transtorno bipolar da gestação. Então, para insônia também dá para se usar, especialmente aí a quetiapina, né? Claro que eles, como antipsicóticos atípicos, como eu falei, em doses maiores, podem causar síndrome metabólica, né? Mas a gente vai usar em doses baixas para insônia. Benzodiazepínico, né? No primeiro trimestre, especialmente evitar, porque tem uma controvérsia, tem alguns estudos dizendo que podem ser teratogênicos, outros que não, e no terceiro trimestre, às vezes a gente tem que usar, não tem outro jeito, mas se der para evitar, porque ele pode tanto causar floppy baby syndrome, síndrome do bebê hipotônico, por intoxicação, quanto por retirada, especialmente aqueles de meia-vida curta, síndrome de abstinência no bebê, né? E o zolpidem aí também pode estar associado, a gente prefere não usar, pode diminuir a Apgar, pode dar também síndrome de abstinência no bebê, a gente prefere não usar, né? E aí, justamente o que eu ia falar é a pergunta da Aline, o Neosine, que é a levomepromazina,
que a gente conversou, antipsicótico típico de baixa potência do grupo das fenotiazinas, né? O Neosine é uma opção, ainda que, como eu disse, a gente esteja usando cada vez menos antipsicóticos típicos, via de regra, para insônia. Na insônia da gestante, sabem que o Congresso Gaúcho de Psiquiatria 2017, em Bento Gonçalves, na aula de insônia, dada pela professora Gisele Minhoto, da Universidade Federal do Paraná, ela citou, então, que o Neosine, a levomepromazina, poderia ser uma boa opção, né? Justamente porque os antipsicóticos típicos, né, cloropromazina e levomepromazina, são fármacos aí que a gente usa há muitas décadas, então eles já têm um grau de evidência bastante grande para ser usados, uma segurança um pouco maior do que outros para serem usados na gestação, seja aí para insônia, seja para quadros psicóticos. Quando eu fiz residência, a gente usava muito mais cloro e levomepromazina nas gestantes. Com o passar dos anos, né, quetiapina e olanza entraram aí como fármacos também, foram tendo mais estudos, passaram a ser mais usados. Mas sim, Aline, a Neosine acaba sendo uma boa opção, sim. Acho que deu para falar de todos eles na gestação. Fechou certinho o teu tempo, né? Olha só, hein? Nada mais, pessoal. William, Moisés. Pois é. Ficou quietinho, né? Pois é, eu não vou abrir meu WhatsApp, que é capaz de ter alguma pergunta do Moisés, então eu vou deixar. Então tá, obrigada, pessoal. Tem pergunta no WhatsApp. Bom. Tá, não, mas não era, deixa eu ver, aparentemente nada, não era uma pergunta real. Então tá. Obrigada, pessoal. Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço, foi um prazer. A gente vê uma opinião mais de experiência mesmo do que opinião de guideline, assim. Que é muito que a gente tem na faculdade, é tipo, tem evidência para isso, tem evidência para aquilo, então faça isso, mas não tem a opinião da prática real. É muito bom para a gente ver isso. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Obrigado aí, Vicente, Gustavo, William e todos os demais colegas. Obrigado pelo convite de novo, Natália. E fico à disposição aí no que for preciso. Obrigada. Até mais, gente. Até mais, então.